O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino será dividido contra si mesmo. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia, ao meditarmos desse Evangelho, nessa quaresma, esse demônio surdo-mudo, que ali, tomando aquela alma, aquela pessoa, agora livre, pode glorificar a Deus. Um Evangelho que nos ajuda a pensar muitas coisas e, em particular, destacamos já inicialmente a doença, um mal físico. Normalmente não há relação com o pecado, porém, no Evangelho, por vezes, o demônio está associado a uma doença, uma paralisia, uma surdez, uma cegueira ou coisa do tipo. As curas que Jesus realiza, em todo caso, além de serem um fato concreto e histórico da cura, representam muito mais do que isso, são um símbolo, pois representam a cura espiritual do que de fato ele veio fazer e realizar no meio dos homens. E a propósito desse evangelho em particular, há um bonito comentário de São João Crisóstomo que assim descreve: não podia apresentar por si mesmo a sua súplica, pois este era mudo, e também não podia pedir aos outros que o apresentassem por ele, porque de fato o demônio, juntamente com a língua, tinha-lhe atado a alma. O demônio trazia-o bem aprisionado, e aí não tinha para onde recorrer, e Nosso Senhor então passa na frente e lhe dá a graça que tanto necessitava. Chega um momento na nossa vida espiritual, especialmente na nossa oração pessoal, que nós devemos assim expor tudo o que passa no nosso coração. Não suplicar apenas as graças externas, mas muito especialmente que nos ajude aquilo que está mais calado em nós: a soberba, o orgulho, a vaidade. E por isso, de algum modo, é uma imagem da alma, a surdez e a mudez, pelo fato às vezes de não falar. Que bom que quando a gente se confessa, a gente consegue ser bastante sincero, mas por que será que às vezes nos constrangemos em dizer os pecados de fato? Ou na direção espiritual, acabamos às vezes sendo tão superficiais, quando poderíamos assim, com veracidade, com sinceridade, com humildade, colocar aquilo que de fato é. Afinal, quando se vai a um médico, você precisa apresentar aonde que dói, aonde que está o problema, porque o médico não vai adivinhar se você não auxiliar. E por isso também
Aqui, especialmente em se tratando de vida espiritual, para vivermos uma vida autenticamente humana, nós temos que amar muito a verdade, que de certo modo, é exatamente isso, a capacidade de reconhecer as minhas paixões, os meus pecados, as minhas fraquezas, fruto da preguiça, da vaidade, da sensualidade, enfim, e realmente buscar a verdade. Nosso Senhor ensinou isso quando assim disse, Pai, preserva-os e faze-os viver e santifica-os na verdade. Por isso pedimos hoje ao Senhor a graça de assim nos deixar firmes na fé, sinceros com Deus, conosco próprios e com os outros, e não nos deixarmos assim fechar na nossa soberba, na nossa mudez, que é orgulhosa e vaidosa. Antes sim, sermos leais, verdadeiros e fiéis. Fidelidade essa que é um compromisso não só com Deus, mas também para com o próximo. Amemos a verdade. Levaremos uma vida certamente muito mais livre se formos verazes, sinceros e nos deixarmos moldar pela graça de Deus. Que nesse dia o bondoso Deus assim possa te cobrir com a sua graça, libertar-te de todos os males e te fazer crescer em santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.